No vídeo de hoje eu vou explicar como se registrar na Holanda e pegar o seu BSN. Mas já para começar esse vídeo, já vou pedindo o seu joinha nesse vídeo, que o conteúdo eu prometo para você que é bom. Se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve para você me seguir, para você receber os vídeos, para você ficar informado e conseguir saber como funciona a vida na Holanda e conseguir se programar e entender melhor como funciona esse país que é tão diferente do nosso Brasil, né? Mas que tem muita coisa interessante, muita informação boa que rola aqui. Se inscreva, ativa o sininho, faz tudo o que tem que fazer aí para você não perder nenhum conteúdo. Esse assunto do BSN é um assunto que eu achava que eu não precisava fazer um vídeo porque eu achei que era muito simples. Mas eu comecei a ouvir muitas histórias de fraudes e principalmente de gente que se oferece para ajudar, né, auxiliar com uma consultoria para você fazer o seu BSN na Holanda, o que eu acho totalmente desnecessário, inclusive um risco, eu vou falar disso nesse vídeo. Mas antes, eu vou começar com o processo em si, como é que você faz para você registrar o seu BSN e para começar mesmo, o que é o BSN, né? O BSN é o seu CPF, é igualzinho o seu CPF no Brasil. Então pensa que você, no Brasil, sem CPF, você não é ninguém. Se você precisa viajar, você precisa do CPF. Para fazer um passaporte, você precisa de um CPF. Para fazer uma carteira de motorista, você precisa de CPF. Para, sei lá, se registrar numa escola, para se registrar na faculdade, tudo você precisa do CPF. Na Holanda não é diferente. A única diferença é que não chama CPF, chama BSN. Então, sem o BSN, você não é nada e você não é ninguém na Holanda. Então, o BSN é algo que você tem 5 dias para fazer, contados da data que você entra na Holanda. Então eu vim do Brasil para a Holanda, então eu tinha esse prazo contado de quando carimbou meu passaporte lá na imigração, de 5 dias para me registrar e fazer o meu BSN. E o BSN é feito na prefeitura da cidade onde você vai morar. Então, se você vai morar numa cidade e vai trabalhar na outra, você tem que se registrar na cidade onde você vai morar. Mesmo que você tenha planos de, eu vou chegar por N questões X, eu vou morar na cidade A, mas o meu plano é mudar para a cidade B, você tem que se registrar na cidade A e quando você mudar para a cidade B, você se registra. Você muda, na verdade, o seu endereço, né? Você vai ficar com o mesmo BSN, mas você muda para a cidade B. Mas você tem que se registrar na cidade onde você vai morar. E você tem esses 5 dias para fazer esse BSN. Então, é algo que você faz na prefeitura e que você já pode fazer o agendamento mesmo antes de você chegar na Holanda. É um agendamento bem simples, porque como você não tem BSN, não tem registro, não tem documento nenhum na Holanda ainda, né? O primeiro documento que você tem que fazer é o BSN. Então, é só entrar no site da prefeitura da cidade onde você vai morar, procurar lá, né, registro do BSN, né, mudando para a Holanda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o site da prefeitura de Groningen como um exemplo, mas você tem que procurar a cidade onde você vai morar, não vai se procurar para registrar em Groningen, você não vai morar em Groningen, pelo amor de Deus. Mas você consegue entrar lá e pela internet, muitas vezes você já consegue fazer o agendamento de um horário, que em algumas cidades, em alguns momentos, eu não sei se é uma coisa momentânea também, mas eu já ouvi histórias de gente que conseguiu agendamento só para 10 dias, 15 dias, até mais tempo. Então, é importante você já olhar isso antes até de mudar para a Holanda, né? Quando você já está com tudo certo, já está para vir, já dá uma olhada no site da prefeitura, já deixa essa data agendada, principalmente se você já sabe quando você vai chegar, porque também você ganha tempo para depois as outras coisas que você vai precisar resolver na sua vida quando você chega na Holanda, né? Quanto mais tempo demora para você se registrar, mais tempo demora para você conseguir resolver todo o resto que você tem que resolver na sua vida. No site da prefeitura onde você vai morar, tem todas as informações sobre o que você precisa apresentar para fazer o seu BSN. Sei que muita gente nesse momento não fala holandês, então a dica que eu sempre dou para todo mundo, usa o Google Chrome, que tem os plugins para traduzir, você consegue clicar lá e traduzir para português e com isso você consegue ler exatamente o que, né, entender exatamente o que é.
No celular também muitas vezes aparece para traduzir, dependendo do seu celular, dependendo do navegador que você está usando. Mas dá uma olhada no site da prefeitura, que eventualmente pode ter alguma diferença, mas em geral, né, quase 99% de certeza que os documentos que você precisa são comprovante de endereço de onde você vai morar. E aí é uma questão interessante, porque no meu caso, por exemplo, eu vim para morar com meu partner. Então, nesse caso, tinha um formulário que a gente tinha que preencher com ele, autorizando formalmente eu a morar no mesmo endereço que ele. E com isso ele também tem que levar um ID dele, né, para comprovar que ele é ele, que ele é a pessoa que está assinando o formulário. Mas aí nesse caso, né, a gente teve que fazer esse formulário que tem lá no site da prefeitura também o modelo desse formulário. Quando você vai morar numa casa alugada, né, se alugou uma casa para morar, você tem que levar o contrato de aluguel dessa casa na prefeitura para poder se registrar, porque o registro é feito em cima de um endereço e tudo vai rodar, tudo na sua vida vai rodar em cima desse endereço. Por isso que se você mudar de cidade, você tem que se registrar na outra prefeitura, né? Porque também o seu registro não é só pela questão do BSN, mas também em relação a taxas municipais que você tem que pagar, que são diferentes de cidade para cidade. Então, por isso você tem que apresentar o comprovante de endereço. Você tem que levar o seu passaporte original e a sua certidão de nascimento brasileira, né? A maioria de nós somos brasileiros fazendo registro, então brasileiros com nacionalidade brasileira, então tem que levar a certidão de nascimento brasileira, que tem que ter, na data que você agendar lá na prefeitura, a sua certidão de nascimento não pode ter mais do que 6 meses de data de emissão, e ela tem que estar apostilada e traduzida, que a apostilada é o que dá validade internacional para sua certidão de nascimento, e a tradução juramentada, que é para eles entender o que está escrito na sua certidão de nascimento. Então, eu fiz nessa ordem. Essa é uma pergunta que muita gente faz: primeiro apostila ou traduz? Em que ordem faz o quê? Então, o que eu fiz e funcionou, e que eu vejo que funciona para a maioria, é emitir a certidão apostilada, né, que isso no cartório no Brasil já faz em uma tacada só, e mandar essa certidão já apostilada para a tradução juramentada, que tem que ser juramentada, e isso é aceito na prefeitura. No site da prefeitura de Groningen, eles até falam de você levar outros documentos que são complementares, mas assim, não que sejam obrigatórios, porque um deles, por exemplo, é levar o seu visto, seu cartão de ID, que é o seu visto. Quando eu fiz o meu registro aqui em Groningen, eu ainda não tinha pego o meu visto, eu também tive que fazer um agendamento no IND para pegar o visto, e esse agendamento era posterior ao prazo, né, aos 5 dias que eu tive para fazer o meu registro aqui, então não precisou, não me pediram, ou eu acho que eu até levei a cartinha, porque a gente recebe uma cartinha dizendo que o visto foi aprovado, que eu tenho que ir lá no IND retirar o visto. Então, acho que eu até levei essa cartinha, mas acho que eu me lembro, eles nem me pediram essa carta. Mas no site da prefeitura fala de você levar, se você tiver já esse ID, você pode levar, porque eventualmente se pedirem, você já tem, mas não é obrigatório. E se você for casado então, no caso, eu não era, na época não era casada, não tinha parceria registrada com o meu marido, mas se a gente tivesse, né, ou se é um caso que estão indo os dois se registrar, às vezes vem um casal junto e vão se registrar junto, você também pode levar a sua certidão de casamento ou a parceria registrada, que eventualmente, acho que principalmente nesse caso, se forem 2 pessoas juntas, né, no mesmo dia fazer o registro como um casal, pode ser que seja pedido. E quanto custa para fazer esse registro na prefeitura, para fazer o seu BSN, que é um documento tão importante? Custa 0 euros, é de graça. E aí é que a gente chega no ponto que eu achei assim interessante, que me fez gravar um vídeo sobre esse assunto. Porque eu tenho visto recentemente algumas pessoas falarem, já não foi assim nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa, que falou que quando chegou aqui, algumas já fazem algum tempo que estão aqui, e quando chegou, pagou para uma pessoa fazer o BSN. E aí te pergunto, como é que você paga alguém para fazer um documento que é de graça? E aí, assim, uma dessas pessoas eu conversei e ela falou assim, eu não sabia como funcionava. Então, na verdade, a pessoa como é que fala? Então, a pessoa, na verdade, foi como tradutora. E essa é uma história que eu também já tinha ouvido, assim, que a pessoa se oferece para ir com você na prefeitura para traduzir o que eles vão falar para você. E a gente, quando chega, a gente está tão assustado, principalmente que a gente não fala a língua,
é tudo esquisito, é tudo estranho, a gente tá perdido num nível, por mais que a gente leia, por mais que o plugin do Google Chrome traduza as coisas, a gente tá perdido, essa é a realidade. E quando alguém se oferece, ainda mais se for um brasileiro, para ajudar, a gente acaba até pagando por medo de fazer cagada. Mas o BSN é uma coisa tão simples, eu juro por Deus. Eu entrei na prefeitura no horário agendado, não foi nem 5 minutos para me chamarem a minha senha, e foi a coisa assim de 10 minutos o registro estava feito, não teve grandes perguntas, teve pergunta assim, qual é o endereço? É esse endereço aqui, seu passaporte, olhou os documentos, digitou lá no sistema e acabou. Não tem, assim, complicação nenhuma. Como é que uma pessoa te cobra para fazer isso? E mesmo a história da tradução, quando eu fui junto com o meu marido, que é holandês. Então ele ficou conversando lá com a menina da prefeitura em holandês, porque eles são holandeses e eles se entendem. Mas, quando ela vinha perguntar para mim, eu pedia para ela, né, eu falei para ela que eu não falava holandês, e ela falou comigo em inglês. E até hoje, tem assuntos que eu precisei ligar na prefeitura para saber como funcionava, e inclusive no menu da prefeitura eles oferecem se você quer atendimento em holandês ou se você quer o atendimento em inglês. Então assim, não há necessidade de alguém ir lá traduzir para você. E realmente é um processo muito simples, mas muito simples. E aí uma outra pessoa num grupo, uma das vezes que surgiu esse assunto de eu paguei, que alguém falou, né, eu paguei para fazer o meu BSN, a pessoa falou para tomar cuidado com essas coisas, que a gente não deveria pagar para fazer BSN, porque inclusive podem ser pessoas que estão usando o seu BSN para fazer fraude, usa seu BSN para fazer compra online, usa seu BSN para se passar por você, ou que também pode estar fazendo o BSN de uma forma ilícita. E aí, se você, né, está no meio disso, se não foi esse processo de que a pessoa se ofereceu para ser tradutora, mas de alguma forma você paga e a pessoa te volta com BSN, como é que essa pessoa conseguiu isso se é uma coisa que você tem que ir lá pessoalmente? Como que ela fez esse registro por você sem você ir lá? Então assim, por que meios essa pessoa navegou para te fazer um BSN, que é uma coisa que você tem que ir pessoalmente, sem você ter que ir lá pessoalmente? E o que a pessoa pode fazer com as suas informações? Porque para fazer isso, ela precisa de todas essas informações que os documentos que eu falei que você precisa apresentar. O que essa pessoa vai fazer com essas informações? Então, assim, não existe na Holanda um serviço oficial de alguém que vá fazer um BSN para você. O processo de tirar o BSN é direto com a prefeitura e é muito simples, não precisa ter ninguém intermediando. Leia o site da prefeitura, converse com outros brasileiros, tem vários grupos de brasileiros aí que vão te tirar dúvida se tiver dúvida. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida desse assunto, que eu sempre tô lendo e respondo e ajudo nesses assuntos, mas não pague alguém para fazer isso para você. Coloque isso na perspectiva do Brasil. Se você tivesse que fazer um CPF no Brasil para você mesmo, você pagaria alguém ou você iria no Poupa Tempo e faria você mesmo? Porque você entregar os seus dados pessoais, e são informações muito valiosas, muito importantes, né? Tô falando de passaporte, tô falando de endereço, tô falando de seu nome completo, certidão de nascimento. Olha o tanto de informação que você precisa dar na mão de alguém para fazer isso. Você faria isso no Brasil para fazer um CPF? Você daria essas informações na mão de alguém para fazer um CPF? Um documento que você tem que fazer pessoalmente? Tem muita notícia de fraudes acontecendo na Holanda, até que as pessoas te ligam falando que é da polícia ou que é de algum órgão do governo, alguma coisa assim, que seu BSN está sendo usado indevidamente e eles fazem isso para poder confirmar o seu número de BSN. E a intenção por trás disso é usar os seus dados pessoais para fazer fraudes. Então, eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo uma matéria sobre isso, falando disso. E isso é totalmente fraude, porque a Holanda é um país das cartinhas. A Holanda, tudo que tem que te mandar de informação, se tiver uma coisa errada, se tiver que fazer qualquer coisa, se tiver uma multa, se tiver um processo, qualquer coisa, a Holanda manda carta. É até irritante o tanto que a Holanda manda de carta para sua casa. Então, ninguém vai te ligar, nem a polícia, ninguém vai te ligar pedindo informações pessoais. Então, se você receber uma ligação desse tipo em algum momento, principalmente em inglês, está num país que fala holandês. Se te ligarem de um órgão oficial da Holanda falando inglês, que muitas dessas ligações são em inglês, desconfie, desligue, não passe informação. Mas assim,
Se tem esse povo fazendo essa fraude de te ligar só para pegar, confirmar, às vezes pegar mesmo o número do seu BSN para poder usar em fraude, imagina você dando as suas informações na mão de uma pessoa que você não conhece, ainda pagando para ela fazer isso para você. Então, por favor, não paguem para ninguém fazer o BSN de vocês. Eu juro por Deus que é muito simples, é muito fácil, não é um bicho de 7 cabeças, vocês conseguem resolver isso sim, e é bem simples mesmo. Entra no site da prefeitura, vê as informações lá certinho, marque um dia, vai lá, o máximo que vai acontecer é, faltou um documento, não tá certo, tudo bem, você corrige, marca outra data, vai lá de novo, não tem muito erro. Não é uma lista gigantesca de documentação, então assim, não tem necessidade de você gastar dinheiro à toa e ainda correr risco pagando alguém para fazer o BSN para você. Eu nunca achei que eu ia precisar fazer um vídeo sobre BSN, porque eu sempre achei que era tão simples, mas depois de tanta gente falando que pagou para fazer o BSN, eu comecei a pensar, gente esperta, gente oportunista, né? Gente que quer enganar o outro, que quer ganhar dinheiro fácil nas costas do outro. Tem em tudo que é lugar do mundo, porque eu já vi gente dizendo que contratou uma brasileira ou um brasileiro, e já vi gente dizendo que contratou não era brasileira, era sei lá qualquer outra nacionalidade. Depois eu ouvi isso tantas vezes, eu falei assim, não, talvez seja muito mais comum do que eu imagino, e realmente quando a gente chega, a gente tá tão perdido que quando tem alguém para pegar na nossa mão, a gente agarra, né? Só que às vezes a gente agarra a mão errada também, né? Então, não façam isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer, principalmente para quem está chegando, que a gente é perdido mesmo. E muito obrigada por me assistir.